Olá, seja novamente bem-vindo ao canal É Fácil Aprender. Vamos para a nossa segunda aula desse curso de Excel básico. Antes, porém, eu queria pedir para você que está chegando agora, se não é inscrito ainda, clique no botão de inscrever-se e, se puder, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que também precisam deste conhecimento, ok? Então vamos lá, só dar uma relembrada no que nós vimos na última aula. Nós vimos os conceitos de guia e grupos, como por exemplo, as guias inserir, fórmulas, dados, e vimos também que dentro de cada guia nós temos os grupos e que dentro de cada grupo nós temos os botões de comando. O ambiente em que nós estamos trabalhando é uma pasta de trabalho e esta pasta de trabalho pode conter várias planilhas. Se você clicar aqui no sinalzinho de mais, o Excel gera uma outra planilha e já nomeia automaticamente como planilha 2. Se você der dois cliques rápidos em cima do nome planilha 2, você pode dar um nome que você queira. Vou colocar aqui nome, só como exemplo, e aí a planilha fica nomeada do jeito que você definir. Você pode criar várias planilhas aqui neste documento, mas se você também não quiser essas planilhas, você pode clicar com o botão direito sobre a planilha e clicar em excluir. Você pode clicar com o Ctrl e excluir duas de uma vez só. Bom, dentro das planilhas nós podemos também modificar algumas outras características. Imagine, por exemplo, que você vai criar planilhas e cada planilha vai ser referente a um mês do ano. Então a primeira planilha seria janeiro. Você pode vir clicar no mais e criar uma outra planilha e nomear essa outra planilha do mês de fevereiro. E vamos criar só mais uma, por exemplo, aqui e dar o nome do mês de março. Então nós temos três planilhas. O que nós podemos fazer aqui para organizar melhor as nossas planilhas e de repente ajudar na visualização? Nós podemos colorir essas planilhas da forma que nós bem desejarmos. Como faz isso? A gente clica com o botão direito sobre a planilha e vem aqui em cor da guia. Aqui você define a cor que você quer essa planilha. Eu vou colocar aqui amarelo, vou colocar o mês de fevereiro clicando com o botão direito, cor da guia e escolhendo a cor. Vou escolher verde, beleza? Verde, vermelho e amarelo. Então aqui nós conseguimos colorir as nossas guias. Isso ajuda bastante a gente ter uma organização dentro do nosso Excel. É uma função bem interessante e útil. Uma outra coisa que nós podemos fazer aqui é que nós podemos aumentar o zoom das células. Como que nós podemos fazer isso? Duas formas existem. Você pode vir aqui embaixo e clicar no botãozinho de mais, que você vai ampliar. Perceba que está aumentando o tamanho das células, ok? E clicando no menos, você diminui o zoom quando chegar aqui a 100%. Ou diminuir mais ainda para ficar bem pequenininho, caso a sua planilha tenha muitos dados e você queira fazer isso. Dá para fazer da mesma forma se o seu mouse tem a roda que fica entre o botão direito e o botão esquerdo. É só clicar a tecla Ctrl no teclado e rodar a roda do mouse para frente ou para trás, né? Você rodando para frente, ela amplia o zoom. Rodando para trás, ela diminui o zoom. Eu vou deixar aqui novamente em 100% para a gente continuar essa aula. Ok, agora vamos fazer um exercício para a gente entender um pouco sobre o funcionamento das colunas e das linhas aqui no Excel. Eu vou escrever dentro dessas células os nomes aqui na coluna A de pessoas, a idade aqui na coluna B e o faturamento de cada uma dessas pessoas na coluna C. Aqui eu vou escrever primeiro João Pedro. O João Pedro vai ter 26 anos, a Fernanda terá 35 e o João vai ter faturado 8.500 no mês de março. Vejam que eu estou aqui na planilha de março, tá? Aquela que eu pintei de vermelho agora há pouco. Notem que os nomes, eles ficaram cortados. E como é que a gente faz para aparecer o nome inteiro? Você pode fazer o seguinte, você pode vir entre a coluna A e a coluna B, parar o mouse. Note que ele muda quando você faz isso. Ele muda da setinha para meio que uma cruz. E aí você segura com o botão esquerdo do mouse e arrasta. E aí a coluna vai mostrar o nome inteiro das pessoas que está lá dentro. Uma outra forma de você também fazer isso é parar o mouse aqui no meio e dar dois cliques rápidos. Ele vai alargar a coluna de acordo com o comprimento do texto que está dentro dela. Pode ver que ele ficou bem perto aqui da palavra Fernanda Ribeiro, aqui, ficou encostado. Mas aqui, ó, faturamento na coluna C está ultrapassando. Posso fazer dessa forma, parar em cima, clicar duas vezes, ou clicar, segurar e arrastar, assim como eu estou fazendo agora, ou eu posso simplesmente dar dois cliques e ele ajusta a largura da coluna. Uma outra coisa que você também pode fazer é selecionar. Se você clica com o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta para a direita, selecionando assim as três colunas. E aí você pode parar o mouse entre duas colunas, segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastar. Quando você arrastar, dessa forma que eu estou fazendo, as três colunas vão ficar
na mesma largura. Note, soltei, as três ficaram na mesma largura. Outra coisa que você também pode fazer é selecionar as três colunas novamente e dar 2 cliques rápidos entre duas colunas. Aí as colunas não vão ficar com a mesma largura. Ela vai ajustar a largura de acordo com o texto que está dentro. Você também pode fazer o seguinte, se você notou aqui na coluna B, os números que eu coloquei, eles ficaram alinhados à direita da coluna, ok? Assim como na coluna C também os números ficaram alinhados à direita. Quando você coloca números, o Excel por padrão ele já alinha à direita. E quando você coloca texto, se você notar, ele está alinhado para a esquerda da célula. Mas você pode ir na guia página inicial, no grupo alinhamento, e aqui você terá os botões alinhar à esquerda, centralizar ou alinhar à direita. O que eu costumo fazer aqui para deixar organizado? Eu seleciono tudo e costumo deixar alinhado à esquerda. Note que agora os números e os textos estão alinhados, todos eles à esquerda. Se eu clicar com o botão em uma célula selecionando, segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para a direita e alargar as colunas como eu acabei de explicar, teremos uma organização melhor e veremos que os números estão alinhados à esquerda. Notem que ainda na questão de formatação, eu posso vir aqui nesses valores de faturamento e na guia, página inicial, grupo número, eu venho aqui e posso formatar esses valores de números como moeda. Então ele vai colocar ali o real na frente dos números e vai colocar 2 casas decimais para o padrão. Então vai ficar R$ 12.600, você já vai entender que é isso, né? Você pode também clicar com o botão direito, depois de selecionado aqui esses dados de faturamento e descer até formatar células, ele pode abrir esta caixa de pop-up aqui para você fazer outras modificações, como por exemplo, eu não quero 2 casas decimais, eu quero 0 casas decimais, então ele vai ficar desta maneira aqui, aparecendo lá. Se eu der o OK, vejam, sumiu as 2 casas decimais depois da vírgula, sumiram as 2 casas decimais depois da vírgula. Novamente, clicando com o botão direito do mouse descendo em até formatar células, eu posso colocar novamente 2 casas decimais e ele vai voltar ao que estava antes. E aqui ainda dentro de moedas, se você não estiver trabalhando com real, você pode escolher qualquer outra moeda que você queira trabalhar, como o dólar americano, por exemplo, né? Que é USD. Pode colocar aqui e dar um OK, ele vai formatar tudo como um dólar americano. Então, esses são recursos importantes para você formatar a sua planilha, podendo escolher inclusive as casas decimais e também qual é a moeda que você está trabalhando aqui. Outra maneira também de excluir ou aumentar casas decimais é selecionando aqui, vindo aqui no grupo número da guia página inicial também, e temos aqui um comando que é aumentar casas decimais ou este aqui do lado que é diminuir casas decimais. Então se eu clicar 2 vezes, ele vai tirar os 2 zeros que estão depois da vírgula. Se eu clicar aqui uma vez, ele coloca um 0 depois da vírgula. Se eu clicar novamente, ele coloca mais um 0 depois da vírgula. Você pode até colocar vários zeros depois da vírgula. Isso vai depender da informação com a qual você está trabalhando. Agora eu vou escrever mais alguns nomes aqui, só para a gente poder fazer algumas formatações que podem ser bem úteis para você. Então eu vou escrever Luciana, vou escrever também Yasmin, e aqui eu vou colocar as idades. A Luciana tem 18, a Yasmin tem 19, e podem ver que ele já colocou o 18 colocado lá no canto direito, né? Provavelmente essa aqui eu tenho que mexer na formatação para ele alinhar à esquerda. Então aqui na guia página inicial, grupo alinhamento, eu posso vir aqui em alinhar à esquerda, clicar que o 18 vai ficar alinhado junto com os outros números. O faturamento da Luciana foi 35 mil. Notem que ainda não está formatado como dólar. E aqui eu já vou mostrar mais um truquezinho interessante do Excel para você formatar mais rapidamente. E aqui o faturamento da Yasmin foi também 35 mil. O que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, selecionar essas duas, clicar com o botão direito, descer até formatar células e vir aqui em moeda, depois vir aqui e escolher novamente dólar. É um trabalho grande que eu vou ter fazendo esse caminho todo. Como aqui já está formatado, eu posso simplesmente clicar sobre esta célula que já tem a formatação que eu quero. E aí eu clico com o botão direito do mouse e eu venho aqui neste desenho do pincel aqui, ó. Este pincel é um pincel de formatação e o que ele faz? Ele copia a formatação daquela célula, permitindo que você possa colar essa formatação em outras células. Então é um copia e cola, né? Você também pode vir nesse mesmo pincelzinho aqui em cima, ó. Ele está na guia página inicial, no grupo área de transferência. Tem o comando do pincel de formatação. Então tem duas maneiras de você vir até esse pincel de formatação. Aqui, ou você pode clicar com o botão direito do mouse e ele também aparece aqui. A função desse pincel é simplesmente copiar a formatação. Ele não copia o valor que está dentro da célula. Então se eu clicar aqui e clicar nesta célula aqui, vejam que ele vai copiar a formatação, mas o valor vai permanecer 35 mil. Ok? Agora ele colocou dólar também, colocou duas casas depois da vírgula. E
Se eu fiz isso aqui uma vez para essa célula, se eu clicar de novo ele não vai repetir, eu tenho que copiar de novo. Então eu venho nesta célula aqui, venho aqui na guia página inicial, no grupo área de transferência, clico em pincel de formatação e clico na próxima. Ah, mas eu tenho que fazer um de cada vez? Não, eu posso fazer os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, se ainda tivesse assim, eu poderia vir aqui nesta coluna que já está formatado, aqui em pincel de formatação e eu clico seguro com o botão esquerdo e arrasto até a outra. Ele vai fazer as duas de uma vez só. Perfeito? Então esse é um truque bem interessante que vai agilizar o seu trabalho no Excel, possibilitando que você possa fazer formatações de maneira mais rápida. Uma outra coisa referente à organização que eu gosto de fazer no Excel, sempre que estou trabalhando com as minhas planilhas, é destacar o título. Então eu posso vir aqui e dar uma cor diferente para este título. Selecionando novamente os 3 títulos, eu posso colocar ele em negrito. Eu costumo fazer isso para dar um destacamento. Uma outra coisa que eu posso fazer também é selecionar todos os dados aqui e colocar bordas. Eu venho aqui na guia página inicial, no grupo fonte, e clico aqui para ter as opções de borda. Então nós temos bordas que cercam todas as células, né, todas as bordas. Nós podemos colocar somente uma borda externa. Para que fique melhor para você visualizar o que acontece, eu vou vir aqui na guia exibir e vou no grupo mostrar e tirar as linhas de grade aqui. Então notem que sumiram todas as linhas de grade. Volto novamente aqui na guia página inicial, seleciono, clico em bordas e coloco todas as bordas. Vejam o que acontece. Ele coloca a borda nas células. Eu poderia também selecionar uma outra forma de colocar borda apenas nas extremidades dessa tabela. Vejam o que acontece se eu clicar aqui em bordas externas espessas. Ele vai colocar uma borda externa, porém com uma espessura mais grossa dessa borda. Agora eu vou novamente colocar aquela borda de todas as bordas. Vejam que ele ficou com uma formatação mais bonita, né? Ficou com uma formatação mais organizada. Portanto, o que nós aprendemos na aula de hoje é que nós podemos criar várias planilhas dentro de uma pasta de trabalho, que a pasta de trabalho nada mais é do que esse seu arquivo de Excel que pode conter várias planilhas. Aprendemos também que podemos dar cores para cada uma dessas planilhas dentro das pastas de trabalho. Aprendemos a fazer a formatação das colunas e das linhas para que o texto apareça quando ele estiver sendo ocultado dentro de uma célula, dando 2 cliques aqui e outras maneiras. Aprendemos também a formatar e dar cores para as tabelas dentro de uma planilha. Eu queria que você comentasse se esse curso está sendo útil para você, uma vez que a proposta inicial dessas aulas é para aquela pessoa que está tendo o primeiro contato com Excel. Agradeço a você que assistiu até agora e fique ligado na próxima aula que sairá em breve. Para isso, eu sugiro que você se inscreva e ative o sino de notificações para ser avisado. Até a próxima.